Carla Machado é a minha convidada para a sua pedra de audiência. Carla Machado, uma cidadã com muito para contar. Ao longo de 50 minutos, vamos conhecer a história de uma mulher que encara o futuro com outros olhos. Carla Machado, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Uma cidadã que tem como objetivo uma grande aposta. Mostrar que, afinal, valemos alguma coisa. Carla Machado, empresária, Carla Machado, com uma clínica atualmente, mas com muitos sonhos pela frente. Fala-me deles. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite que me fez. Neste momento, sim, com uma clínica, a Clínica Multiege, que tem mais ou menos 1 ano e meio. Nós mais adiante vamos falar dela. Mas o que é que leva uma mulher como a Carla Machado a querer ser empresária num momento tão difícil como este que o país atravessa? Os momentos são praticamente todos iguais. É preciso ter audácia, é preciso ser empreendedora, não ter receio. Eu gosto imenso de desafios. De facto, a conjuntura atual a mim não me assusta e acho que é nestas alturas que de facto temos que arregaçar as mangas e tornar os nossos sonhos realidade. O primeiro-ministro de Portugal ficou célebre logo nos primeiros dias do seu mandato, por fazer afirmações de que o povo português era um povo piegas, ou poderia ser, ou pelo menos alguns eram. A Carla Machado acha que os portugueses são piegas? Nem todos, provavelmente alguns serão, como em tudo. Agora a Carla Machado não, a Carla Machado é uma gaiense, sem receios, com imensos desafios, com muita vontade de vencer e com vontade de progresso. Vamos lá ver a Carla Machado. Nasceu em Golpilhares, por acaso não, por umas horas emprestado ao Hospital de Santo António, porque naquela altura provavelmente em Gaia não haveria maternidades, ou se haveria estaria num estado muito embrionário. Natural de Golpilhares, como eu disse, atualmente a viver em Vilar do Paraíso, uma freguesia de sucesso, uma freguesia que anda nas bocas do mundo. Não fora também viver lá Carla Machado, digo eu, em brincadeira. Mas vamos falar da sua infância. Recorda, assim, algum momento importante da sua infância em Golpilhares? Eu, de facto, estou a residir em Vilar do Paraíso há mais ou menos 4 anos. Mas Golpilhares está no meu coração. Apesar de ser, de facto, uma gaiense nata e de gostar imenso de Vila Nova de Gaia, ainda hoje, de vez em quando engano-me e digo que sou de Golpilhares, de facto. Gosto imenso de Golpilhares, gosto muito das pessoas que residem em Golpilhares. Tenho bons afetos com as pessoas lá. Sim. Escola, andou lá na escola primária? Sim, comecei pela escola do Monte. Escola do Monte, exatamente. Ainda passa por lá ou existe ainda? Ainda existe. É uma das 3 escolas de Golpilhares, exatamente. Aliás, veremos mais à frente que a Carla Machado, até porque tem um filho atualmente com 13 anos, exatamente, que é o Ricardo, não larga a escola, porque via recentemente numas fotos publicadas por jornal Audiência de que estava a assumir funções na Associação de Pais e Encarregados de Educação da escola de Valadares. Valadares, exatamente. O que é que a leva a estar tão... É só o filho ou tem outro... gosta de participar no movimento associativo? Sempre iniciei pelo meu filho, mas não só pelo meu filho, pelo Ricardo e por muitos outros Ricardos, porque de facto eu acho que o movimento associativo é muito mais do que aquilo que transparece. E os pais são importantes na escola? São mais que importantes os pais na escola. É uma pena que eu tenho, de facto, de constatar que na maior parte das reuniões e assembleias gerais seja uma minoria os que, de facto, se interessam pelo que se passa no meio escolar.
É muito importante. O que é que os pais podem fazer numa escola? Os pais podem fazer muita coisa, podem contribuir com imensa coisa. Não só começarem por perguntar aos filhos no dia-a-dia como correu o dia, se está tudo bem, se os trabalhos de casa estão em dia, porque muitas das vezes hoje, nos dias de hoje, falta imenso o diálogo, principalmente. Essas pequeninas coisas são coisas extremamente importantes, muito importantes, não só para os valores da família, mas também para os valores da comunidade escolar, sem qualquer dúvida. Isso em casa. E dentro da escola? O que é que os pais podem fazer? Dentro da escola existem imensas atividades anuais escolares. Por exemplo, na APEBA existem imensas coisas como, por exemplo, uma festa de final de ano, um arraial, que eu penso que deve ser a festa que... E os pais, por exemplo, são ouvidos pelos professores? Os professores têm atenção, ou os pais não se metem na área do ensino que é dado em cada escola, ou seja, não são ouvidos, os professores têm esse cuidado ou não? Os conselhos executivos, penso que agora não são conselhos executivos, têm outro nome, mas... Mas é tudo a mesma coisa. O que acontece, e segundo aquilo que me apraz, é assim, eu acho que as escolas nos abrem as portas, as escolas ouvem-nos. Quando existem alguns problemas pontuais, o Conselho Executivo, os Conselhos Diretivos e Executivos estão lá para ouvir o encarregado de educação, a Associação de Pais, a própria criança. Acho é que muitas das vezes o que falha é a comunicação desses pais, desses encarregados de educação. Muitas crianças são colocadas nas escolas de manhã e isso é uma das lacunas muito graves, penso eu, nos dias de hoje, e só ao final do dia é que vêm os pais. Era extremamente importante que os pais colaborassem mais no movimento associativo, que colaborassem mais com a escola, porque, sinceramente, os nossos filhos passam a maior parte do dia na escola. E acha que isso acontece porque os pais são relaxados, entre aspas, ou porque não podem mesmo? Pode ser pelas duas razões. Existem alguns pais que, de facto, têm um horário muito complicado e que, de facto, não têm, se calhar, tanta decisão para poderem sair e irem à escola, mas muitos existem também que não o fazem. Provavelmente por razões que eles saberão dizer. Já não é a primeira situação que nós convocamos reuniões e que acredito que é uma minoria de pais que vão e as reuniões são sempre feitas às 21, 21h30, de propósito, para que de facto os pais consigam deslocar-se às escolas. E a minoria é visível, acredito. Não tenho dúvidas sobre isso, até porque eu nunca fui a uma reunião de pais e tenho 3 filhos. Ou melhor, fui a uma reunião de pais, uma só, tive azar também, e concluí que, afinal de contas, aquilo não vale para nada. E, portanto, esta é a opinião que eu tenho e provavelmente muitos pais terão, de que as reuniões de pais não valem rigorosamente para nada, a não ser para fazer a tal festa de final de ano, mas do resto, não. Talvez tenha tido azar nos conselhos, na altura, executivos, que existiam na escola, porque as regras eram, o poder era absoluto, digamos assim, apenas repartido eventualmente com o Conselho Pedagógico, onde a Junta de Freguesia também tem assento, portanto os políticos. O resto era conversa lá na Caprina e mesmo assim reunia uma vez por ano ou 2 vezes por ano e, portanto, nunca tive interesse nisso. Mas nem todas as escolas são iguais e por estar na associação, na APEVA e por me falar dessa forma, provavelmente há outras escolas que se calhar não faria mal os pais por lá aparecerem, não é? Eu penso que, de facto, o Ferreira Leite teve azar, porque existem associações de pais que trabalham com muito mérito. E existem, pelo menos a maior parte dos agrupamentos e das escolas que eu conheço e dos conselhos executivos, diretivos, as direções das escolas, hoje em dia abrem muitas portas aos pais. Não só às associações de pais, como aos pais também que querem ir falar sobre os filhos, querem saber como é que os filhos estão. Mesmo os próprios docentes também o fazem.
calhar teve mesmo azar, provavelmente, Não, nessa altura. Não terá sido talvez azar, repara, eu já vou nos 50 e alguns anos, não é? Os meus filhos já saíram da escola, a mais nova não, mas os outros, alguns com mais de 10, 15 anos, e, portanto isto tem certamente sofrido alguma evolução. Exatamente. E provavelmente os tempos de hoje serão diferentes do passado. No entanto, o seu interesse por esta área levou-a à fé da pagaia. Exatamente. Porquê? São movimentos associativos. A Fé da Pagaia é uma federação, é a Federação de Vila Nova de Gaia. E por que não? É uma questão de credo, ou seja, acredita mesmo que não são só palavras aquilo que diz, mas acredita mesmo que o movimento associativo pode fazer muito pelo futuro da educação em Portugal? Tudo aquilo que lhe estou a transmitir é exatamente aquilo que eu penso mesmo. Não lhe estou a dizer só por palavras. Sinto-o também de coração. Por isso é que o faço, não só pelo meu filho, como pelas outras crianças. Aquelas que os pais estão mais atentos e aquelas que os pais não estão tão atentos. Por isso é que existem associações, por isso é que existe a federação, para que nós nos consigamos envolver também com aquelas crianças que não têm tanto feedback pela parte da família. Aproveito para lhe desejar as maiores felicidades, já que vai tomar posse do cargo de Presidente da Assembleia Geral da Fé da Pagaia nas próximas horas. Desejo-lhe um bom desempenho relativamente a essas funções. Não é muito normal as mulheres terem um papel ativo nos movimentos associativos. Aliás, agora que estamos só cá os dois e que ninguém nos vê nem nos ouve, por exemplo, na política é muito corrente as mulheres serem um número preencher, porque agora, por causa das cotas, tem que estar 2 homens e uma mulher. E normalmente arranja-se uma mulher, entre aspas, para ocupar o lugar. Não porque ela queira ou porque tenha valor para isso ou por mérito. Por isso é que muita gente diz que vai a filha, vai a mulher, vai a sogra, vai... Podíamos ir por aí adiante. Não vamos ser maldizentes na conversa. Mas, se houvesse mais Carlas Machados, isso não seria necessário. Acredita? Mas existem mais Carlas Machados. Existem. Existem. Na Federação, por exemplo, posso lhe dizer que vamos tomar posse 3 mulheres ao nível do Conselho Geral. Mas relativamente àquilo que eu lhe falava, não acha que ainda há uma visão de tapa-furos o aproveitamento relativamente às mulheres? Não quero crer que seja de facto um tapa-furos. Não, aliás, está num município onde vai ter uma mulher Presidente de Câmara. Porque agora, quando o Dr. Luís Filipe Menezes deixar a Câmara de Gaia dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem vai assumir a presidência da Câmara de Gaia é a Amélia Traça. Portanto, vamos ter uma mulher Presidente de Câmara de Vila Nova de Gaia, embora num período transitório. Mas lá volta à questão. Tapa-furos. Não me parece. Não. Não. Eu acho que as mulheres têm um papel muito importante. Acho que as mulheres têm um papel cada vez mais ativo. Acho que são cada vez mais ouvidas e, sinceramente, penso que a visão que neste momento conseguem ter é de que nós, mulheres, consigamos ter algum mérito também e consigamos ocupar os cargos ou todas as situações pelo mérito também. A segunda figura do Estado é uma mulher. A Presidente do Parlamento da Assembleia da República é uma mulher e que se saiba, não tenho ouvido nem visto nenhumas críticas muito negativas relativamente ao seu comportamento e tem-se exemplar. Agora o que eu pretendo é realmente referir para cá, para o geral, e no geral, apesar do mérito de algumas mulheres, tem-se ainda a noção de que grande parte delas não estão, pelo menos, convidadas para participarem em projetos ou liderarem projetos. Carla Machado viu-se aqui, pelas suas primeiras palavras ao longo desta nossa entrevista, que tem projetos. Não os disse, mas tem projetos e tem ambições. E sabe que, já que ninguém nos vê e ninguém nos ouve, eu sou muito curioso e gostava de saber algum desses projetos ou dessas ambições. Neste momento eu tenho que me focar exatamente só
nas situações, no meu dia-a-dia, da federação, da clínica. Mas a Carla Machado é tão multifacetada. Ao reparar aqui, num pequeno apontamento que tenho, uma mulher que foi Miss Praia Figueira da Foz, que andou por Vila Nova de Gaia, que hoje é empresária, que está em diversas instituições, que luta pela solidariedade, e falaremos mais adiante sobre isso, que está no campo social com uma vontade indómita, é uma mulher estranha. Por quê? Porque o normal é que nada disto aconteça. Não, acho que desde sempre a palavra desafio foi uma palavra que me motivou. Gosto de ser empreendedora, não tenho qualquer receio. De facto, comecei bastante nova no mundo da moda e estive por lá mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos até aos 18. Depois vocacionei-me ou virei-me para outras áreas. Mas há uns anitos atrás, eu sei que a Carla tem pouco mais que 20 anos, mas há uns anos atrás, ser atrevida ao ponto de andar no mundo da moda, não deve ter sido fácil ir para os lados golpilhares. Foi? Não foi muito fácil, principalmente para os meus pais. Exatamente. Exatamente. E como é que conseguiu vergar, entre aspas, os seus pais, ou pelo menos convencê-los que afinal não vinha o mal ao mundo, se a Carlinha fosse aquilo que queria ser? Olha, começou com uma brincadeira, num fim de semana que estava a passar na Figueira da Foz com amigos e com o meu irmão, onde estava o concurso, portanto, da Nova Gente na altura, e ao que eu concorri, achei piada, motivaram-me e fui concorrer. Fiquei Miss Praia Figueira da Foz, mas esse não foi o problema. O problema foi que, a posterior, isto foi em julho, teria que passar 15 ou 16 dias no Estoril com o resto das outras candidatas em Portugal, Açores e Madeira, e com a organização da Nova Gente. Essa foi a parte pior, de facto, quando cheguei a casa, ter que dizer aos meus pais. Mas resolveu. Resolvi, não me disseram que não. Mas foi uma experiência que a marcou. Marcou. Foi muito bonito, foram realidades completamente diferentes. Conheci, de facto, outras pessoas quase da minha idade, com formas de estar e de ser completamente diferentes, completamente opostas, e acho que são sempre mais-valias. Acho que é uma aprendizagem de vida que fica, ainda hoje me lembro, e sorrio ao lembrar-me, porque existem alturas da vida que marcam para sempre. E Golpilhares reagiu bem? Curiosamente reagiu muito bem. Muito bem. Mais do que aquilo que eu estava à espera, de facto. Aliás, Golpilhares é uma terra de fadas. Penso que sim. Há muitas fadas lá por Golpilhares. Exatamente, penso que sim. Muito bem. E depois manteve-se 6 anos pela moda. Sim, estive mais ou menos 6 anos. Mas não continuou por lá. Não continuei. E nem havia abrir nenhum ateliê, não a cativou. Foi parar a outra área. Porquê? Exatamente, fui parar a uma área completamente diferente. Talvez porque a área da moda exige muito de nós, nos bastidores, em algumas situações. Era uma pressão muito grande e talvez não fosse exatamente... Foi uma situação muito bonita, foram anos muito giros, principalmente desde a minha adolescência até aos 18 anos, mas cheguei a um ponto que acreditei que não era exatamente por aí que eu queria ir. Pronto, e foi de facto que entrei para a faculdade e decidi seguir outras áreas, de facto. Áreas que a levaram a empreender e a ser a empreendedora que é hoje? Eu penso que sim. A vida tem-me ensinado e tem-me criado, de facto, uma aprendizagem tão boa que eu não tenho qualquer receio e acredito que cada dia me faz acreditar mais, que acreditar num sonho e torná-lo realidade não será impossível. Pelo contrário. Vamos terminar esta primeira parte e vou-lhe fazer uma malandrice.
Será que posso? Não sei, talvez. Bom, ao ter descoberto hoje aqui que foi Miss Praia Figueira da Foz, eu vou convidá-la a integrar o júri do primeiro concurso da primeira Miss Audiência RTV. Aceita? Muito bem. Ok. E assim damos a conhecer o primeiro membro do júri inesperado do concurso que os telespectadores da RTV um dia destes vão poder ver na grande gala do jornal Audiência RTV a 4 de fevereiro. Até já para a segunda parte.